Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4 horas e 4 minutinhos nesta terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Uma ótima tarde a todos vocês que estão acompanhando pelo FM, também pelo aplicativo, pelo portal CBN Campinas. E vocês podem, inclusive, interagir. Você que está no YouTube, por exemplo, tanto do CBN Campinas como do Esporte CBN Campinas, pode interagir através do YouTube ou então através do nosso WhatsApp, o 991869070. 991869070 é o nosso WhatsApp. Você pode interagir conosco nesta tarde de terça-feira. Começamos o CBN Esporte, segunda edição, com destaque de Júlio Nascimento. Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. O Guarani viaja ainda nessa terça-feira e vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. O pressionado Cruz Maltino, que ainda não perdeu em São Januário, e o Guarani tentando, através desse embalo pela vitória contra o Tombense, mais um resultado positivo. Informações também da Ponte Preta, que amanhã no Moisés Lucarelli recebe o Bahia e pode alcançar uma marca histórica jogando no seu estádio. Tudo isso a gente conta daqui a pouco aqui no CBN Esportes. Cabela. Legal, você vem daqui a pouquinho então trazendo os detalhes e informações desses dois jogos de amanhã, com Ponte Preta em campo, Guarani em campo, todos eles amanhã, quarta-feira, noite de quarta-feira, com muito futebol. Mas hoje também tem futebol e tem Libertadores da América, então vamos para Coritiba. Vamos trazer o destaque de Fábio Scheibe, direto de Coritiba. Afinal de contas, hoje tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Fábio Scheibe, boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. Falo diretamente aqui do hotel, onde o Palmeiras está concentrado em Curitiba. Curitiba com muito frio, no momento 11 graus, mas aquela sensação térmica mais baixa, viu? Uma garoa, um vento forte aqui. O jogo hoje vai ser frio, somente fora de campo, porque o Arena da Baixada, 9h30 tem Palmeiras, Atlético Paranaense e Palmeiras, pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Libertadores da América. 40 mil ingressos já foram vendidos, Cabela. Já está esgotado o ingresso por aqui. E aí, você gosta desse frio aqui? Eu tô fora de frio, rapaz. Agora, por falar em 40 mil ingressos vendidos, desses 40 mil, quantos são palmeirenses? Cerca de 1.600 palmeirenses estarão na Arena da Baixada apoiando o Palmeiras hoje. O resto, tudo é torcedor do Furacão, que vai fazer uma bela festa, um barulho que já, como de costume, já é grande na Arena, né? Legal, você volta daqui a pouquinho, o Fábio Scheibe trazendo detalhes e informações a respeito desse Atlético Paranaense e Palmeiras aí direto de Curitiba. Você volta daqui a pouquinho. Agora o destaque é de Carlão de Freitas. Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte ligado, sintonizado no CBN Esporte, segunda edição. Uma terça-feira hoje bacana, né? Com este super duelo entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Filipão reencontrando o Verdão, ele que tem tanta identificação, né, com as cores do Palestra. Série B de Campeonato Brasileiro com grandes jogos também. A preparação da Ponte, a preparação do Guarani. Realmente hoje uma terça-feira muito bacana. Para quem gosta de futebol, um prato cheio. É verdade, verdade mesmo. É um jogaço logo mais à noite, portanto, entre Atlético Paranaense e Palmeiras pela semifinal, né? Primeiro jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Mas nós tivemos futebol ontem. E o Corinthians entrou em campo ontem lá em Itaquera, lá na Neoquímica Arena, para enfrentar a equipe do RB Bragantino. Aliás, venceu, né? Corinthians venceu o RB Bragantino ontem para mais de 30... Já imaginou? Segunda-feira à noite. Um frio de rachar. Mais de 36 mil pessoas estavam em Itaquera para acompanhar essa vitória do Corinthians sobre o Bragantino. E o técnico Vitor Pereira, ele falou sobre o jogo. Uma primeira parte de qualidade, em que para mim faltou um bocadinho o melhor definição no último terço para conseguir mais do que um gol. Portanto, nós chegávamos à linha de fundo, nós chegávamos dentro da área, mas faltou sempre aquele último passo, o último movimento para materializarmos mais um ou outro gol. Acho que era merecido.
E depois na segunda parte perdemos um bocadinho a capacidade de pressão, e esta equipa, quando não é pressionada, tem qualidade, joga, está bem trabalhada, mete muita gente, essencialmente na parte final, muita gente sobre a nossa linha defensiva, e criaram-nos problemas porque nós não conseguimos, na parte final do jogo, pressionar à frente. Começamos a permitir que muitas bolas entrassem na nossa área e de facto tivemos dificuldades nos últimos. Podíamos ter, em transição, em contra-ataque, podíamos ter feito o segundo golo, não fizemos, e o futebol é mesmo assim. Depois acaba por ser um bocadinho o querer segurar o resultado e começar a vir para trás e a permitir cruzamentos, e foi isso que nos aconteceu. Pois é, a vitória do Corinthians ontem deixou... O Vitor Pereira falou assim que ele queria um time diferente no primeiro tempo, mas que foi bom, ele não achou ruim, gostou do Corinthians, né? O Corinthians, com essa vitória, ele a 42 pontos e fica junto com o Fluminense e Internacional de Porto Alegre, todos eles com 42. Depois o Flamengo tem 43 e o Palmeiras está lá na frente com 50 pontos. Tem muita gente falando que o Corinthians ainda pode sonhar com o título. Carlão, o Corinthians tem feito um bom campeonato. A gente fala desde o começo, que até, aliás, teve um momento que nós falávamos a respeito do Corinthians, que tinha um elenco limitado e que fazia um campeonato que surpreendia todos nós. E para mim continua com esse time do Corinthians estando nessa posição, mas dá para sonhar com o título ainda, Carlão? Muito difícil, Cabela. Sinceramente, não. É claro que o torcedor ele tem o direito de sonhar, o torcedor é empolgado, o torcedor a cada vitória ele imagina coisas malucas acontecendo com a sua equipe, e isso a gente tem que respeitar. Agora, friamente, é muito difícil. Eu acho que o Corinthians faz um campeonato de acordo com o que ele pode. Então, hoje ele integra o G4, integra o bloco da frente, né? Se terminasse hoje, estaria com uma das vagas da Copa Libertadores. Eu acho que se encaixa com o elenco que tem. Para título, eu acho muito difícil, praticamente impossível, eu não acredito. Mais ou menos o Flamengo tem essa possibilidade, mas o Palmeiras, até pelo que vem jogando, a maneira como o Palmeiras compete, o elenco que tem em Campeonato Brasileiro conta muito, diferente de Copas, né? Em Copas, às vezes, acontece aí algumas zebras, mas em campeonato por pontos corridos, dificilmente isso acontece. Então, eu acho muito difícil o Corinthians brigar por título. Agora, briga por vaga, né? Briga por Libertadores, sem dúvida alguma. O Corinthians, aliás, é um super candidato a estar na Libertadores ano que vem. Agora o Internacional ontem goleou o Juventude por 4-0. O Internacional, como eu já disse, também junto com o Corinthians e Fluminense ali com 42 pontos ganhos. E a gente vê o Internacional em um momento de crescimento, né, Carlão? O momento do Internacional é de crescimento no Campeonato Brasileiro. É verdade. O Internacional, ele aprumou, né? Depois da chegada do Mano Menezes. O Inter, eu não sei se tem um elenco até para figurar entre os primeiros colocados, e está. Não tem um elenco tão portentoso, um elenco tão estrelado, por exemplo, como tem o do Atlético Mineiro, e o Internacional, dentro da sua condição financeira, dentro da sua realidade, tudo isso muito bem gerenciado, muito bem construído e organizado pelo técnico Mano Menezes, vai fazendo um campeonato também de acordo. Talvez nem essa seria a posição em que o Inter pudesse estar, se analisarmos assim o grupo do Internacional. Mas está no bloco da frente, também há um postulante a uma vaga à Copa Libertadores, o que seria importante para o Internacional. Então faz um trabalho muito coeso dentro das limitações financeiras, dentro desses problemas que o Inter vive extracampo, e vai conseguindo aí o Mano Menezes, os jogadores, colocarem o Internacional aí numa posição bacana em termos de Copa Libertadores. Por um outro lado, o Juventude, pelo jeito, bateu e vai voltar, né? O Juventude, 17 pontos, está na última colocação. Interessante que a gente comentava esses dias atrás, fora do ar, né? O Pegorari, né? Deixou o Ituano na Série B, faz um campeonato razoável, o Ituano dentro da Série B, para defender o Juventude na Série A, e lá no Juventude o Pegorari, meu Deus do céu, virou saco de pancadas, hein? A Juventude já foi, né? O Juventude, infelizmente, já foi, disputa o segundo campeonato brasileiro consecutivo, né? Depois do acesso a 2 temporadas, conquistado justamente aqui em Campinas, né? Mas já foi, em termos de permanência, já era
aí o Juventude. Com relação ao Pegoraro, né? Certa feita eu conversava com um empresário de futebol e eu não entendia o porquê o cara troca, por exemplo, o Ituano numa condição até legal na Série B para o Juventude, certamente rebaixado, o próprio Bruno Nazário, né, que integra também as fileiras do Juventude. Aí esse empresário me disse assim, o jogador sabe que a equipe vai cair, mas, por exemplo, se ele tiver minutagem dentro de uma Série A, no caso do jogador de linha, algumas assistências, alguns gols também, isso conta muito para uma eventual transferência. Então, o Pegoraro fez um investimento na carreira. Né? Tudo bem, vai para a Série A, mas vai cair, mas, de repente, a partir do Juventude, ele colocando em prática a sua qualidade, ele pode conseguir algo melhor em termos até de Série A no ano que vem. Muito bem, são 4 horas e 14 minutinhos. Os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagens do Júlio Nascimento. O nosso plantão, Fábio Chaib, que hoje está lá em Coritiba, coordenação de esportes, Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalinho e a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Muito bem, Mário Quintino, vamos falar das estradas, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Campinas-Montemor. Tem lentidão na altura do quilômetro 12, na cidade de Hortolândia, por conta de obras na rodovia para quem vem em direção de Campinas. Por isso, atenção aí pela Campinas-Montemor, no sentido contrário, aí por enquanto, e a Adalberto Panzan também é um bom caminho nesse momento, em toda extensão, nos dois sentidos. Cabela. Obrigado, Mário. Até já. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756-3000 para exames e consultas. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento Good Bom, super simples. O Brasil venceu o Catar por 3-0 hoje pela manhã, com parciais de 25-13, 25-23 e 25-22. Isso pelo Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. A equipe comandada pelo técnico Renan Dalzotto fez um primeiro set não muito legal, mas depois os outros dois bem bacana, não é? O Flávio foi o destaque da partida com 10 pontos anotados. A vitória, o Brasil fechou a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento. E fechou também com a primeira colocação do Grupo B, se garantindo nas oitavas de final com uma posição aí até certo ponto vantajosa para esperar o confronto da próxima fase.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. 19. Eu vi o número de um telefone aqui e quase que eu falei o número do telefone do ouvinte que mandou mensagem pra nós. Brincadeira, hein, Bolacha? Tá louco, hein? Vai mandando seu WhatsApp no 991869070, 991869070. Quase que eu falei o número do ouvinte aqui que manda mensagem pra nós aqui. Vai mandando recado aqui dentro da programação da CBN Campinas. Quem tá mandando boa tarde pra nós aqui, que tá nos ouvindo e acompanhando, o Jaime Marcos. Obrigado, Jaime, pela mensagem. Boa tarde pra você também, tá? Muito obrigado pela mensagem. O Wellington também tá mandando mensagem aqui. Muito obrigado pela mensagem através do nosso WhatsApp. Você pode interagir também através do nosso YouTube. O Emerson Santana mandando boa tarde também através do YouTube da CBN Campinas. Interage conosco, pode mandar sua mensagem. Fique à vontade em participar com a gente. Bota o hino do Bugrão, meu caro Bolacha. Vamos falar do Guarani. Afinal de contas, entra em campo amanhã o Guarani. Vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. O Guarani que vem de vitória sobre a equipe do Tombense. Vai encarar o Vasco, que hoje é o 4º colocado. Vem de 2 derrotas seguidas. Enfim, é o Bugrão enfrentando o Vascão, Júlio Nascimento. Cabelo, o Guarani vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco, aliás, o Cruz Maltino, que ainda não perdeu jogando como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 13 jogos, o Vasco tem uma sequência complicada nos últimos jogos, né? Venceu apenas uma vez e perdeu 3 nos últimos 4 compromissos, mas essa única vitória foi contra o Tombense jogando dentro de casa. Então, São Januário é a aposta do Vasco, os ingressos foram colocados à venda, o torcedor prometeu uma grande atmosfera contra o Guarani, porque o time precisa de apoio, tem oscilado muito, e a vantagem que antes era de 6 pontos para o 5º colocado, agora já chega a 4 pontos e pode diminuir ainda entre hoje e amanhã com os jogos. Por isso, o Vasco chega muito pressionado e, de outro lado, um Guarani mais motivado, apesar de ter voltado à vice-lanterna pelos resultados recentes. O Guarani pode alcançar uma pontuação suficiente, combinando com os outros resultados, para sair da zona de rebaixamento depois de quase um turno. Então tem que secar os adversários de hoje, vencer o Vasco para de repente conseguir deixar o Z4. Para o jogo de amanhã, o técnico Moser não conta com Rodrigo Andrade, suspenso pelo 3º amarelo, e fica a dúvida em relação a qual sistema será adotado pela comissão técnica. O 4-4-2, com Giovanni Augusto atuando ao lado do Isaac, como ocorreu no primeiro tempo contra o Tombense, ou então se a formação com 3 atacantes voltará a ser utilizada. E aí existem várias possibilidades, né? Bruno Miranda, Bruno José, Júlio César são alguns concorrentes para essa vaga. Aí o Isaac deixaria o time e para o meio-campo, para a vaga do Rodrigo Andrade, também um leque de opções. O Leandro Vilela deve jogar, e aí Madison, Silas, Eduardo Persson, Richard Rios brigam por essa vaga de segundo volante. Cabela. Pois é. Da mesma maneira que nós falamos do Corinthians, né? Vale a pena sonhar com o título ainda ou não? Vale a pena sonhar com uma vitória do Guarani amanhã contra o Vasco da Gama. Eu tô dando uma olhada na tabela aqui, Carlão. Para você, torcedor do Guarani. O Guarani que tem 26 pontos e hoje é o vice-lanterna, uma vitória amanhã sobre o Vasco. Como eu disse, vale a pena sonhar, vamos sonhar aqui. Uma vitória sobre o Vasco da Gama amanhã. O Guarani vai saltar para 29 pontos, vai lá junto com a Chapecoense. Não passa a Chapecoense porque o Guarani tem menos 11 de saldo e a Chape tem menos 4. Já jogou na rodada a Chape, tá? Então o Guarani vai junto com a Chapecoense, que já jogou na rodada, inclusive. Aí tem o Brusque com 28, que ainda joga, mas joga fora de casa, vai enfrentar o Tombense, lá em Muriaé, fora de casa, portanto, o Brusque. O CSA, aliás, o Vila Nova já jogou, tem 28. O CSA é o único dos que estão aqui embaixo que joga em casa e vai enfrentar o Náutico. O jogo acontece hoje às 9h30 da noite. E o Operário, que tem 26 pontos, e vai visitar o Ituano. Vai até Itu hoje à noite enfrentar o Ituano. Amanhã o Guarani pode entrar em campo já sabendo que, se vencer, pode deixar essa zona de rebaixamento, sair fora da zona de rebaixamento e quase depois de um turno, praticamente, na zona de rebaixamento. Vale a pena sonhar. Até mesmo porque, Carlão, só para colocar uma pimentinha aí, ou adocicar um pouquinho mais o seu comentário. Vamos tirar a pimenta, vamos botar um pouquinho de açúcar para adocicar o comentário. Vamos inverter. O Vasco da Gama, ele pode entrar amanhã em campo a 1 ponto do 5º colocado, que é o Londrina, que joga hoje contra o CRB em casa, inclusive. Pode ir a 41 pontos e o Vasco pode entrar, de certa forma, pressionado em campo, Carlão.
verdade, Cabelo. A situação, o Vasco vivia uma situação muito confortável algumas rodadas e principalmente fora de casa não conseguiu aí construir uma situação favorável dentro do bloco dos 4 primeiros colocados. Em São Januário o time é quase que imbatível, fora dele não vem correspondendo. Só que amanhã o jogo é em São Januário. Porém, todas essas situações, elas podem ajudar o Guarani, sem dúvida alguma. Primeiro, para o lado do Bugre, né, dos concorrentes, o CSA é o único que joga em casa. Ou seja, quando você joga fora, você tem uma possibilidade menor de vencer por tudo que envolve um jogo fora de casa. E o lado do Vasco também. O Londrina joga em casa contra o adversário vencível, que é o CRB. O Sport está chegando, o Sport é perigoso, o Sport é do mesmo nível do Vasco da Gama em termos de força para subir. Elenco, torcida, estrutura, tradição, né? Tá certo que o Vasco é um super campeão, mas o Sport também tem a sua representatividade. Então o Vasco vai entrar pressionado, acho que de qualquer maneira, até pelo clima, pelo ambiente que está instalado lá na Colina. A torcida não quer mais o Emílio, né? Emílio Faro como o treinador. A torcida exige um treinador realmente, né? Para assumir o Vasco aí nessa reta final de Série B. Então o Guarani, como vive alguns dias de tranquilidade, principalmente depois da vitória sobre o Tombense, ele pode se aproveitar assim deste ambiente pesado, deste ambiente de cobrança que vive hoje lá dentro do clube carioca. O Guarani vive esse ambiente? Vive, também acho que vive, mas dentro da projeção do Guarani, você conquistar 3 pontos em São Januário é muito complicado, é muito difícil. A tendência é de que isso não aconteça. Agora, se levarmos em conta esses aspectos, eu vejo o Guarani com possibilidade, sim, de conquistar o improvável. É pouco provável, mas é impossível? Não, é pouco provável. Mas o Guarani tem força, sim, para buscar esse resultado. E com relação a deixar o torcedor sonhar, quem somos nós, né? Para impedir o torcedor de sonhar, de ter o anseio de que o Guarani venha o Vasco lá em São Januário. E tem um detalhe também, né? Entre hoje e amanhã pode estar acontecendo a assinatura final do contrato, né? Para que a SAF seja vendida lá para 777 Partners, né? Inclusive todo o staff americano vem já deve estar no Rio de Janeiro para que isso aconteça, porque a Federação Carioca e também a CBF já deram a liberação para que isso aconteça com o campeonato correndo, já está liberado, então é bem provável que tenha essa assinatura entre hoje e amanhã e um aporte aí de 120 milhões de reais já para o Vasco da Gama. Então tudo isso está acontecendo essa semana no Vasco. Quem sabe que se tudo isso não mexe um pouquinho lá com a galera que vai entrar em campo, né? E o Guarani se beneficie com isso. Mas o atacante Yuri, o autor de um dos gols da vitória sobre o Tombense, falou, né, Júlio Nascimento? Cabela, uma das jogadas mais ensaiadas do Guarani nos últimos treinamentos tem sido o cruzamento pelo lado esquerdo, né? O Jamerson Bahia cruzando, buscando o centroavante. Esse movimento foi repetido várias vezes durante o treinamento, né? O Jamerson buscando o Yuri e deu certo contra o Tombense. O Yuri marcou pela primeira vez com a camisa do Guarani, já tinha quase balançado as redes no derby e pode ser mais uma vez titular, já que o Gênison ainda não está a 100%. Ele fala sobre essa sequência e também sobre o desafio de enfrentar o Vasco. Não há jogo fácil na Série B. Né, nós acabamos de enfrentar Tombense, que estava em 5º colocado. Nós sabíamos da qualidade e quão difícil seria, só que o que foi um fator muito importante foi a nossa imposição, a nossa determinação e vontade. Da mesma forma serão os outros jogos. Né? Nós jogarmos unidos, comissão, atletas, empenhado, porque nós sabemos que vamos jogar na casa do adversário, sabemos as informações dele, o quão a equipe está bem no campeonato, mas isso não tem que ser um fator impeditivo para o nosso bom desempenho. Então nós vamos nos esforçar e ir em busca do nosso objetivo. Nós ficamos sabendo dessas informações, que os ingressos estão esgotados, também o Vasco está vindo de uma derrota para o Bahia e vai vir daquele jeito para nos enfrentar, mas isso é muito motivador porque nós estamos trabalhando para todo e qualquer tipo de jogo e um jogo dessa atmosfera é muito bom. Muito bem, promessa de casa cheia em São Januário, o Vasco pressionado, precisando desse resultado, mas o Guarani também precisa da vitória, então por isso, expectativa de um grande jogo amanhã no Rio de Janeiro, Cabela.
Sem dúvida nenhuma, é uma expectativa de um grande jogo, tem transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 7 horas da noite, eu estarei transmitindo o Vasco da Gama contra a equipe do Guarani, na sequência tem o jogo da Ponte Preta contra o Bahia com a narração de Roger Williams. Agora, o Yuri é uma peça importante para o jogo de amanhã, né, Carlão? Sem dúvida, jogador da bola aérea, essa jogada que está sendo muito bem executada pelos jogadores do Guarani. O lado esquerdo do Guarani é um lado muito forte. Foi assim no derby, foi assim contra o Tombense. O gol contra o Tombense sai de um cruzamento do Gemerson, como o próprio Júlio disse. O Yuri foi lá e testou firme, tirando do goleiro. Então é uma jogada importantíssima e que o Guarani tem que executá-la. As poucas chances que o Guarani vai ter no jogo lá em São Januário, elas têm que ser devidamente aproveitadas. Elas têm que ser finalizadas. Se não marcar o gol, mas pelo menos concretizar a jogada, dar um susto no adversário, eu acho que isso vai ser essencial. E para quem gosta de historinha do Guarani, principalmente em São Januário, em 92, o Guarani voltava à Série A do Campeonato Brasileiro, à época comandado por Fito Neves. Fito Neves, que jogou no Bahia também. O Guarani veio de 5 derrotas consecutivas na Série A. Eis que surge o Vasco no seu caminho, lá na colina. E o Bugrão foi lá e venceu o jogo. Me lembro de um dos gols, o Rocha, lateral esquerdo, fez um golaço de falta, trazendo a vitória para Campinas. E em 2010, o Guarani, naquela arrancada bacana que teve no início do Brasileirão, o Bugre venceu o Vasco por 1-0. Roger, grande Roger, ídolo da Ponte Preta, fez o cruzamento. E Fabinho, pequeno polegar, foi lá e fez o gol do... Ou melhor, ao contrário, Roger fez o cruzamento e Fabinho... Fabinho fez o cruzamento e Roger fez o gol. Aí fechou. As duas vitórias que eu me lembro aqui do Guarani, calando São Januário. E a gente tá falando da jogada aérea do Guarani, não é? O gol do Guarani sobre o Náutico também veio de uma jogada aérea, um cruzamento da esquerda. Quem marcou foi o Gênison. Não foi de cabeça, mas foi num cruzamento que ele domina e acaba concluindo para dentro do gol. Mais uma jogada aérea que veio do cruzamento de, mais uma vez, do Jamerson. Esse lateral que tá fazendo os cruzamentos ali para que o Guarani consiga fazer os gols. A gente vai pro intervalinho e também tem o repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN. Terça-feira, 30 de agosto de 2022. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, tomou posse como Corregedor Nacional de Justiça. Ele vai ficar no cargo por 2 anos. Participaram da cerimônia de posse os presidentes da República, da Câmara, do Senado, do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que cria o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O valor será fixado em R$ 4.800 mensais para uma jornada de 30 horas semanais. O texto, em caráter terminativo, será enviado à Câmara dos Deputados. A quantidade de casos de varíola dos macacos no Brasil chegou a quase 4.700, segundo o Ministério da Saúde. 6 em cada 10 casos estão em São Paulo, que concentra quase 2.900 diagnósticos. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal aparecem na sequência do ranking de casos. Um levantamento preliminar do governo italiano indica aumento de 20% na quantidade de mortes entre idosos com mais de 80 anos no país no mês de julho. Especialistas acreditam que a intensa onda de calor que atingiu a Europa no mês passado seja responsável por essa alta. Os termômetros ficaram mais de 2 graus acima da média no período e diversas cidades registraram temperaturas acima de 40 graus. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, voltamos com o Mário Quintino agora para falar do trânsito em Campinas. Mário. Informação importante, Cabela, para o nosso ouvinte que segue pela Alix da Cunha em Campinas.
tem lentidão nas proximidades do Balão do Tavares, por isso atenção principalmente para quem vai em direção da Campinas-Montemor. No sentido da região central, aí por enquanto sem problemas. Quem segue na Andrade Neves também faz bom caminho desde a Estação Cultura até a chegada para a região do Castelo. Cabela. Muito obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Ajude seu cãozinho a se proteger contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna. NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra os parasitas por todo o mês. É um e pronto. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta com o CBN Esportes, segunda edição. O Fábio Veloso está mandando aqui boa tarde. Ouvi comentários sobre o Palmeiras empatar demais. Acho que não viram que 5 dos 8 empates foram com os 3 primeiros. E ele manda mais uma aqui. O Palmeiras entrou com 6 pontos na frente do segundo, na pior sequência possível para um time. E saiu com 7. Uma sequência vitoriosa. Dá-lhe, porco! Vou voltar com o Fábio daqui a pouquinho. O Fábio Scheib tá lá em Curitiba, hein? Boa tarde a todos. 36.228 loucos. Uma renda de mais de 2 bilhões em uma segunda-feira com 10 graus em São Paulo. Isso é a fiel do Timão. Abraço, o Pepe de Campinas. Obrigado, Pepe, pela mensagem. Boa tarde a todos. Cabelo Corinthians, sonhar em ser campeão brasileiro é a mesma coisa que eu sonhar com em namorar a Bruna Marquezine. Abraços, o Marcelo Jardim Aurélia. Tem que sonhar, ué. A galera tá sonhando. Guarani não aguenta o Vasco lá, Cabela. Você tá perguntando pra mim? Quem que perguntou aqui? Deixa eu ver quem perguntou pra mim aqui. Não tem o nome aqui. Quem perguntou? O Roger. O Roger, é isso, Roger? Lá da Vila Mimosa. Não, acho que a gente falou, pode ser, pode de repente ganhar o jogo lá. Pode, há possibilidades, por que não? O Emerson Santana no YouTube tá mandando aqui, Felipão vai surpreender o Palmeiras hoje de novo. E o Júlio César Gonçalves tá mandando, se a Ponte ganhar 10, sobe. Será? Difícil é ganhar 10 de 13 jogos, né? De 11 jogos. 12 agora. Difícil. Muito difícil, muito difícil. Vamos voltar para Curitiba? Vamos lá então, Fábio Scheib. Ele deitou o celular, mas ele continua em pé, né? Fábio, volta o celular do jeito que tava, viu, Fábio? Isso, volta. Isso, maravilha. Fábio Scheib tá voltando a falar de Curitiba, ele tá no hotel onde está concentrado o Palmeiras pro jogo de logo mais. Aqui em Campinas, mais ou menos 16, 17 graus, Fábio. Tem ideia de quando está aí? Já chegou a dar uma olhadinha no termômetro? Porque você tem... Pela visão, você tá com 85 blusas aí, pelo jeito, né? É verdade, Cabelo, aqui no momento 11 graus, mas na hora do jogo vão ser rígidos 9 graus dentro da Arena da Baixada, que é coberta, né, que é fechada, então o clima dentro do campo vai estar um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo, Cabelo. Atlético Paranaense e Palmeiras começa a decidir nesta terça-feira, às 21h30, a primeira vaga para a final da Taça Libertadores da América, que vai acontecer no dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador, né? Jogo único. O Atlético Paranaense de Filipão, que tirou Estudiantes nas quartas, não tem problemas de suspensão ou de contusão. Uma única mudança que o Filipão deve fazer é a entrada de Alex Santana, ex-Botafogo, ex-Inter, ex-Guarani também, no lugar de Davi Terez, o uruguaio. O Filipão quer jogar com 3 volantes, né? Vai ser um time mais defensivo, mas não propriamente um time que não vai atacar, porque na frente tem um trio muito perigoso. Vitinho, Canóbio e o garoto Vitor Roque, maior contratão, que foi contratado junto ao Cruzeiro por 24 milhões de reais. Você acha que ele joga bola, Cabela? Pois é. Aliás, o time do Atlético, se a gente olhar assim, né, Carlão? O time do Atlético é um baita time. Eu acho que o Felipão ele não vai arriscar e deve jogar com 3 volantes. O que você acha, Carlão? Também acho. Contra o Flamengo foi assim. Ele gosta dessa formação com 3 volantes. Isso não quer dizer, o Fábio foi muito feliz aí, não quer dizer que o Atlético vai se retrancar. Muito pelo contrário, ele fortalece o meio-campo, que é um setor muito forte do Palmeiras, tenta igualar na marcação para quando estiver com a posse de bola, atacar o Palmeiras. Eu acredito num Atlético tentando encurralar o Palmeiras, só que vai dar arma para o Verdão, né? O Palmeiras gosta desse tipo de jogo, gosta de jogar um pouco mais precatado, mas quando sai no contragolpe está para matar. É um time fatalista. Foi assim contra o Fluminense, por exemplo, em que o Fluminense começou atacando, amassando o Palmeiras. Na primeira vez que o Palmeiras passou do meio-campo, saiu um golaço de bicicleta do Rony numa jogada, toda ela construída pelo Dudu. Então o Filipão
está esperto nisso, mas por jogar em casa, eu creio que ele vai querer tomar a iniciativa, porém vai ter que tomar muito cuidado com o contragolpe do Palmeiras. Agora, Fábio, o Palmeiras não vai ter nem Danilo e nem Scarpa, não é? Pois é, Cabela, 2 desfalques importantes para o Palmeiras. O Palmeiras que busca a 7ª final de Libertadores, né? Pinta o seu 4º título, que seria o 3º título consecutivo, algo inédito para clubes brasileiros. O Abel Ferreira se faz mistério. Não em relação ao Danilo, que Gabriel Menino deve entrar no seu lugar, é uma certeza já. No lugar de Scarpa, o Abel faz mistério e tem 3 opções. Ou Wesley, ou Bruno Tabata, ou até mesmo o argentino Flaco Lopes, que seria um time mais ofensivo daí, né? E aí, Carlão? Você acha que o Abel vai botar um time ofensivo hoje, mais ofensivo contra o Atlético Paranaense? Olha, se levarmos em conta a característica do Gustavo Scarpa, ele teria que colocar um jogador mais ofensivo. Agora, o Gustavo hoje, ele é um cara imprescindível, né? Tudo bem que ele tem a característica ofensiva, mas defensivamente ele ajuda demais. A recomposição do Gustavo Scarpa é perfeita. Vive um momento pleno na carreira, um momento sensacional. O grande momento, né, da carreira aqui do quase conterrâneo Gustavo Scarpa. Mas eu acredito que por jogar fora de casa, por essa imposição que deverá ser tomada pelo Atlético Paranaense, não sei não se ele não vai colocar o Tabata ali para fortalecer o meio campo, para congestionar um pouco o meio campo. Eu acredito no Palmeiras com uma formação mais defensiva para logo mais. Legal, o Palmeiras deve sair do hotel e ir para o estádio, que horário mais ou menos, o Fábio? Cabelo, a previsão é que logo mais umas 4h30, o horário agora 4h35, umas 4h30, 5 horas, o Palmeiras desce para fazer o lanche e depois partir para o hotel, vai fazer aquela preleção antes do jogo e partir para o noite. O ônibus deve sair daqui às 7 horas da noite. Só lembrando, Cabelo, que o Danilo também não vai jogar o jogo da volta, né? Já que foi suspenso por 2 jogos pelaquela entrada que deu no jogo contra o Atlético Mineiro e foi suspenso por 2 jogos. Gustavo Scarpa sim, só não joga hoje, mas jogo da volta na próxima terça-feira no Allianz Parque, Gustavo Scarpa estará, Danilo não. Legal, então, Fábio. A escalação provável do Palmeiras e do Atlético Paranaense aqui, Cabela. Vamos lá. O Atlético deve ir a campo com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, o experiente Thiago Heleno e Abner. Hugo Moura, o experiente Fernandinho e Alex Santana. Na frente, Vitinho, Canóbio e Vitor Roque, ou até mesmo, falam aqui pelos comentários dos amigos da imprensa curitibana, até o Pablo, que é mais experiente em São Paulo, pode entrar para começando a partida. Já o Palmeiras vai com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga. Dudu, ou Wesley, ou Bruno Tabata, ou até mesmo Flaco Lopes na frente. Muito bem, meu caro Fábio Chave, obrigado pelas informações desse jogão entre Atlético e Palmeiras. Só blusa para esquentar hoje à noite, tá? Por favor. Muita blusa. Previsão, como eu falei anteriormente, de 9 graus na hora do jogo e 40 mil ingressos foram vendidos, viu, Cabela? Já como eu tinha dito na primeira entrada, ingressos esgotados hoje para o grande jogo às 21h30 na Arena Baixada. Um forte abraço. Abraço para você também, Fábio Chaves. São 4 horas e 42 minutinhos. Bota o hino da macaca, bolachinha. Vamos falar da Ponte Preta, que amanhã também tem jogo importante. E o torcedor, aliás, tem promoção de ingresso para a torcida da Ponte Preta, para também ter um número bacana amanhã contra a equipe do Bahia, né? A Ponte que vem de um empate em Novo Horizonte vai encarar o Bahia amanhã, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta entra em campo amanhã contra o Bahia, jogo dentro de casa, a Macaca precisando dessa vitória para continuar se afastando da zona de rebaixamento e tem apostado nesse retrospecto recente dentro de casa. Os últimos 4 jogos foram 4 vitórias. Náutico, Operário, venceu o Vasco e também venceu o Guarani. Agora é um jogo difícil porque o Bahia, além da dificuldade natural de ser um time que está brigando não só por acesso, mas também pelas primeiras posições, o Bahia tem aí defendido um jejum longo, sem perder para a Ponte. São 11 jogos já de tabu, a última vitória da Ponte foi lá em 2008, então vencer esse compromisso amanhã será muito importante para a Macaca, inclusive para um feito histórico. O Moisés Zuccarelli pode registrar nesse compromisso de amanhã à noite a 1000ª vitória desde que ele foi fundado, isso contando jogos oficiais e também jogos amistosos. Então a Ponte pode alcançar essa marca que seria histórica, um feito incrível de 1000 vitórias em seus domínios.
Por isso que existe uma grande preocupação do técnico Hélio dos Anjos para deixar o time bem ajustado para enfrentar o Bahia. Felipe Amaral volta ao time, cumpriu suspensão contra o Novo Horizontino, fica à disposição da comissão técnica e agora fica a expectativa de novas avaliações físicas sobre o Fábio Sanches, que está se recuperando de dores musculares, e também uma avaliação física sobre a situação do Leonaldi, esse que foi vetado no último jogo por conta de um trauma no joelho. É a Ponte se preparando para enfrentar o Bahia, esperando o apoio do torcedor, apesar do frio, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma, mas o torcedor amanhã não pode pensar no frio, não. Tem que ir lá para empurrar a Macaca, porque a Macaca não se livrou de nada ainda, está num momento muito bom e precisa, aliás, continua precisando do torcedor, né, Carlão? Sem dúvida, sem dúvida. Vai precisar até o final. A Ponte está em um caminho de possível permanência na Série B, mas ainda não concretizou, não chegou aí ao número mágico, né? Ou aquela base mágica, né? 42, 43, 44, até 45 pontos. Então ela precisa de mais 3, 4 vitórias para confirmar, para concretizar. Agora, é um jogo difícil demais, né? O Bahia vem numa crescente, venceu o Vasco da Gama, Ricardo Goulart voltando a marcar, aliás, marcou contra, mas a gente é acostumado a vê-lo marcar a favor, e ele fez a favor, né? Davó deve jogar também, o Davó que é um jogador de velocidade, agora está aprendendo a fazer gol, né? Coisa que a gente cobrava muito, a finalização do Davó, e com a camisa do Bahia ele está aprimorando, está virando aí um grande jogador, qualidade a gente sabe que ele tem, mas precisava aí ajustar a parte final, o arremate, e isso ele está aprendendo. Então, um jogo difícil, um jogo muito complicado, acho mais difícil esse jogo do que contra o Vasco, acho o Bahia mais time que o Vasco da Gama, acho que o Bahia está mais afim do que o Vasco da Gama, vem para jogar também, né? Não vai jogar no erro da Ponte, não, o Bahia vai colocar a bola no chão, vai tentar impor um ritmo, isso a Ponte pode tirar proveito dos espaços, né? Não vai enfrentar aquela equipe retrancada em que vai priorizar o sistema defensivo, então a tendência é de que tenhamos aí uma grande partida num horário complicado, às 9h30, mas a Ponte vive um grande momento, o torcedor está empolgado e eu acredito numa presença de um bom público para esse jogo agradável. Tenho certeza que vai ser um jogo agradável entre Ponte Preta e Bahia. Estamos recebendo uma mensagem aqui através do WhatsApp, o Marcelo Jardim Aurélia, atenção você que está aí pela Lix da Cunha, né? O Mário Quintino nos adiantou agora há pouco que tem uma lentidão lá na Lix da Cunha, no sentido Trevo da Bosch. Tem um ônibus, segundo o Marcelo Jardim Aurélia aqui que nos manda o WhatsApp, tem um ônibus que está pegando fogo ali na Lix da Cunha, no sentido o Trevo da Bosch, bem próximo do Trevo da Bosch, por isso talvez a lentidão que relatou agora há pouco o Mário Quintino. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e informações a respeito desse assunto. 4h46, aliás, a Ponte Preta tem algumas dúvidas, o Hélio dos Anjos, né? Mas parece que uma posição que ele não tem dúvida é a posição do Igor Formiga, que se firmou com o técnico pontepretano, não é, Júlio? Cabelo, na Ponte Preta, o Igor Formiga superou aí a desconfiança dos torcedores, da imprensa. Não é um jogador que tem a unanimidade, né, do grande público, mas com o Hélio dos Anjos ele tem sido uma peça muito utilizada. O Igor Formiga tem 23 jogos na temporada, 3 do Campeonato Paulista e 20 na Série B. Então foi justamente com o Hélio dos Anjos que ele ganhou mais minutos. Eu lembro até que a estreia do Igor Formiga foi na estreia do Paulistão, na abertura do Paulistão contra o Palmeiras, que ele atuou como atacante. Aí depois que ele começou a ser aproveitado na sua função. Ele falou sobre essa questão do trabalho de formiguinha, né? Já que ele lida com, ele tem o nome aí, Igor Formiga, o trabalho de paciência foi importante para que ele conquistasse espaço. O nome já diz tudo, né? Paciência tem que ter bastante em todos os lugares que você for praticar, tanto no esporte, tanto em casa. Eu acho que a paciência tem que ser em primeiro lugar. Para a gente conseguir os nossos objetivos, tem que ter bastante paciência para chegar nos objetivos. Então, eu comecei bem novo, né, cara? Comecei bem novo e, como você falou aí, um passo de cada vez. A gente vai subir na escada devagarzinho, a gente vai até chegar aos nossos objetivos, falta muita coisa ainda e a gente vai aos poucos tentando. Na Ponte Preta, Igor Formiga tem a concorrência de 2 jogadores que se destacaram em outras equipes. Norberto, que foi muito bem no CSA e parte da passagem dele pelo Cruzeiro, e também Bernardo, que foi muito bem vestindo a camisa da Ferroviária. Não, é muito bom, a gente tem uma amizade muito forte, a gente trabalha junto, a gente aquela competição sadia, sabe? A gente vê que todo mundo tem capacidade para poder estar ali atuando
E graças a Deus chegou minha oportunidade, eu estou fazendo o máximo para não deixar sair. Muito bem, com o Igor Formiga, a Ponte Preta entra em campo amanhã para enfrentar o Bahia, jogo no Majestoso. Cabela. Pois é, nós falávamos cedo a respeito do Igor Formiga, inclusive, né, Carlão? O Igor Formiga, ele defensivamente, ele deixa a desejar. Apoiar, ele apoia bem, mas você detalhou que o passe dele também não tá legal, né, Carlão? A jogada final do Igor é uma jogada problemática. Ele precisa trabalhar esse tipo de jogada, a marcação. Então ele tem várias situações para ele corrigir, para ele continuar tocando a carreira de uma maneira positiva. Agora, ele tem força, né? Atua em mais posições. O Júlio lembrou bem, na estreia contra o Palmeiras, ele atuando na segunda linha. Isso se encaixa, né, com o futebol moderno. Hoje o cara não pode atuar, no caso do Igor, apenas como lateral direito. Não, atua na segunda linha, de repente cair pelo meio. Se for um cara de muita qualidade atuando como lateral, ele pode jogar até como meia. Já tivemos aí alguns exemplos, né? Leonardo, André Luiz, né, revelado pelo São Paulo, jogou na seleção brasileira também. O próprio Júnior Capacete, né? Estou falando de monstros sagrados, mas serve também como exemplo. Se você tem uma qualidade acima da média na posição, atuando pelos lados, você pode cair pelo meio campo também. Mas o Igor vai precisar aprimorar essas situações. Mas se encaixou muito bem, isso é inegável. Os números mostram isso. A melhora da Ponte também combina com a chegada do Igor Formiga. Ele tem uma proteção do Alisson ali que é interessante, né? O Alisson é um leão, é um cão de guarda, e quando sai com muita força, e é o cara que dá a retaguarda ali para o Igor Formiga. Ele encaixou bem no esquema do Hélio dos Anjos, mas eu tenho certeza que o professor Hélio, astuto como é, maduro como é, já viu de tudo no futebol, ele pensa em aprimorar essas situações que ainda atrapalham aí a carreira do Igor Formiga. Mas é um bom jogador, é um jogador que, se corrigir esses defeitos, ele tem tudo aí para vencer na carreira como um bom lateral direito. O Wellington já nos manda mensagem aqui a respeito desse ônibus pegando fogo lá, Corpo de Bombeiros presente lá no local, manda imagens lá do local, inclusive a Alix da Cunha, sentido Anhanguera, ali na altura do Balão do Tavares, está interditada, os carros de bombeiros estão por ali, e a Alix da Cunha, na entrada de Campinas, também deve ter faixa ali também, interditada devido a caminhões do bombeiro também por ali, tá bom? Então, você que está passando pelo Alix da Cunha, em ambos os sentidos, muita atenção nesse momento ali, que tem esse problema por ali. São 4h51 minutinhos, vamos fazer o intervalinho, a gente volta já já. Fiquem. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munk Mac, aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais. Equipe especializada em içamento e remoção industrial, somada à maior frota de guindastes e munks do mercado. Atendimento imediato para Campinas e região, com transportes para todo o Brasil. Qual é o segredo da Munk Mac? Flexibilidade em qualquer circunstância. Atender às necessidades de nossos clientes. munkmac.com.br 3279-0005. Como você vê o seu futuro? Futuro médico ou médico do futuro? Futuro dentista ou dentista do futuro? Escolha quem está formando a nova geração de profissionais que vai transformar a saúde. Na São Leopoldo Mandic, o futuro tem futuro. Vestibular 2023 Odontologia e Medicina, Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas. Prova 15 de outubro. slmandic.edu.br. A gente forma, você transforma. Começou a temporada 2022-2023 do vôlei masculino. E na CBN Campinas você terá informações diárias nas duas edições do quadro Hora do Vôlei, dentro do CBN Esportes primeira e segunda edições. Além de todas as emoções dos Jogos do Vôlei Renata, que serão transmitidos nos 99.1 FM e youtube.com/esportecbn Campinas. Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Novo. E o palhaço quem é? Os impostos fazem a gente pagar tudo caro. Carne, gasolina, compras. A cada R$100 que a gente gasta, mais de 30 são impostos.
Tá na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br. Estar bem preparado é elementar para aproveitar todas as oportunidades. Em 2022, ensino médio poliedro é no Colégio Elementar, na região do Parque Prado, com estrutura de ensino completa, educação bilíngue, aulas de robótica e empreendedorismo. A porta de entrada para um futuro de sucesso. Acesse nosso site colégioelementar.com.br. Atenção, profissionais da enfermagem. A lei do piso nacional é para ser cumprida já em agosto, independente de carga horária. Mínimo para enfermeiros, 4.750. Técnicos em enfermagem, 3.325. Auxiliares e parteiras, 2.375. Se o estabelecimento onde trabalha não cumprir, denuncie. E-mail: denunciapiso@simsaude.org.br. Simsaúde, Campinas e região. Posto JP agora é bandeira BR, a energia que vibra. Etanol a 3,49, gasolina comum 4,59, diesel S10 6,69. Avenida Benjamin Constant com Dr. Quirino. Venha nos conhecer. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, são 4 horas e 55 minutinhos. Um abraço aqui pro Romildo Araújo, tá mandando boa tarde aqui para mim, que tá acompanhando lá pelo YouTube. Obrigado, Romildo, pela mensagem, pela participação. Tem mais gente já mandando mensagem aqui também, inclusive falando lá do problema lá na Lix da Cunha. Já passamos a mensagem, a informação é que está, tem interdição total no sentido da rodovia Anhanguera, Lix da Cunha, portanto, continua o problema por lá. Então, atenção, você que está passando pela Lix da Cunha. Bota o hino tricolor do Morumbi. Não. Tá bom, então vamos sem tricolor, sem hino mesmo? Ah, muito bem, então. Tá certo, então, beleza. Então não vamos. Vamos falar do São Paulo, vai ser o boletim mesmo. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que tá vivendo aí dramas com lesões, né? Aliás, agora, o Carlão, a lesão agora é do Nicão, que pode ficar afastado aí por meses. Uma lesão do Nicão muito parecida com a que teve o Luan, que é um descolamento praticamente do músculo, do osso. É terrível. E o Nicão que já teve várias contusões, essa é a terceira, aliás, que vai afastando o Nicão, que está tentando se recuperar e não consegue, Carlão. Impressionante, né? Como o Nicão não consegue, realmente, como você disse, não consegue ter sequência, é um bom jogador, provou isso no Atlético Paranaense. Olha só como são as coisas, né? Nicão passou aqui pelo Ponte Preta em 2012, ainda com a cabecinha atribulada, tal, gordinho, né? Bumbudinho, e não conseguia jogar, né? Não conseguia, acima do peso, tal, mas a religião entrou na sua vida, o cara casou, teve filho e tal, e hoje tranquilão, magrinho, magérrimo, mas infelizmente se está aí com condições que estão atrapalhando essa para o São Paulo. A gente traz para que ele se recupere. Muscular é complicado, ainda mais nesse grau, né? Essa situação aí, envolvendo o osso, né? A parte óssea, realmente está sendo uma passagem complicada para o Nicão. Início, né? Primeira temporada dele com a saída do São Paulo. E o São Paulo que pega o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira, pela semifinal da Sul-Americana. São Paulo que no Campeonato Brasileiro não engrena. O Atlético Goianiense, pior ainda, né? Não consegue sair da zona de rebaixamento. Vai ter a estreia do Eduardo Batista, à frente do Atlético Goianiense. Tudo isso são os ingredientes da próxima quinta-feira. São Paulo não vai ter vida fácil, não. Não vou dizer que o Atlético é favorito. Não é, mas o São Paulo não vai ter vida fácil, não, né, Carlão? Não vai ter de jeito nenhum, é semifinal de Copa Sul-Americana. É claro que às vezes a gente leva muito em conta a tradição, mas a hora que o melão rolar não vai ter jeito. Também acho o São Paulo favorito, São Paulo tem jogadores mais decisivos, tem um elenco realmente melhor, mas se não mostrar dentro de campo, se não jogar, se não colocar tudo em prática,
a qualidade, vai ficar difícil. Serra Dourada vai estar lotado, claro que dividido, né? A torcida do São Paulo vai comparecer em grande número, mas se o São Paulo quiser voltar de Goiânia com um jogo vivo para fechar, para definir no Morumbi, vai ter que jogar muita bola. O Atlético está mal no Brasileirão, mas na Sul-Americana é o mesmo estágio que o São Paulo, é um semifinalista. Muito bem, então. Vamos chegando ao final aqui do nosso CBN Esporte segunda edição, Carlão. O jogo é às 9h30 da noite. Você falou que dá Palmeiras. Arrisca placar? Vamos lá. 2-1 Verdão, para a alegria do nosso Fábio Scheib. É, o nosso mini craque tá lá em Curitiba. Legal. Valeu, Carlão. Um abraço pra você. Até amanhã às 11h30. Até amanhã, Cabelinho. Um abraço. Tchau, tchau. Legal, a gente volta amanhã às 11h30 da manhã com a primeira edição do CBN Esportes. Um abraço a todos. Até lá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809,